Os fungos são organismos heterotróficos, eucarióticos e uni- ou multicelulares, que estão agrupados no reino Fungi. Os fungos constituem o reino Fungi, no qual se enquadram espécies como os cogumelos, bolores, orelhas de pau e leveduras. Apesar de sua forma séssil e sua aparência com algumas plantas, esses seres diferenciam-se bastante do reino vegetal. Todos os fungos são heterotróficos, ou seja, diferentemente das plantas, não são capazes de produzir seu próprio alimento, nutrindo-se por absorção. Além de heterotróficos, os fungos são seres eucarióticos e podem ser unicelulares, como no caso das leveduras, ou multicelulares, como os cogumelos. Os fungos são, em suas maiorias, decompositores. Também é chamado sáprios, pobres, pois nutre-se da matéria orgânica e decomposição, assim são fundamentais na reciclagem da matéria orgânica, apesar desses aspectos positivos da decomposição. Esse processo também é responsável pelo apodrecimento de alimentos e de madeira, provocado sérios prejuízos econômicos. Características gerais dos fungos. A ciência que estuda os fungos é chamada micologia. Os fungos, além de ser eucariontes heterotróficos por absorção, também distinguem-se dos demais seres vivos por apresentar parede celular formada principalmente por quitinas, glicogênio com substância de reserva, reprodução por esporos, corpo formado por filamentos chamados hifas. Muitos fungos realizam apenas respiração aeróbia, outros realizam somente fermentação. Alguns, entretanto, são anaeróbios facultativos, pois na presença de gás oxigênio realiza respiração e na ausência realiza fermentação. O ciclo da vida dos fungos pode ser dividido em duas fases, assexuada e sexuada. Em ambas ocorre formação de esporos haploides. Os esporos sexuados são sempre imóveis e seu transporte depende do vento. Eles podem ser de dois tipos principais: ascoporos, formados no interior de uma estrutura especial denominada asco, e basidiosporo, formado em uma estrutura denominada basídio, uma célula com dois núcleos que se fundem, originando um núcleo zigótico diploide que logo sofre meiose, resultando em 4 núcleos haploides. Na maioria dos casos, as ninfas produtoras de esporos encontram-se reunidas em estruturas complexas, denominadas corpos de truficação ou esporocarpos, muitos dos quais são popularmente conhecidos por cogumelos. Os principais tipos de esporos de frustração são as carpos e as comas. Abrigam os ascos com os ascarporos. A classificação dos fungos ainda é um assunto polêmico. Vamos adotar uma classificação simplificada que está resumida no cladograma representado na figura. Esta classificação dos fungos considera principalmente os tipos de esporos formados durante o ciclo de vida desse organismo. Os fungos que foram zoonoporos estão adaptados a viver em um ambiente aquático com oceano, rio e lagos. São classificados com
citiodométrica. Muitos ocorrem em solos úmidos, onde os zoonoporos podem se deslocar na água acumulada. Na evolução dos fungos, houve a perda de flagelos, principalmente a ocupação do ambiente terrestre, por estar organizado em fungos terrestres, são classificados com a base tipo de esporo sexual em produzido cigométrico, formado ciginoporos, o bolo negro do pão e da zigomia. Os links são organismos importantes ecologicamente, sendo os primeiros a colonizar superfícies nuas de rochas, propiciando a sucessão primária no local. Economicamente são importantes, pois são ricos em pigmentos que podem ser extraídos e empregados como corantes, em especial de tecidos. Algumas espécies produzem substâncias utilizadas na produção de fármacos. Muitos links são bioindicadores de poluição atmosférica por serem sensíveis a ela.